O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. Assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. 3 pequeninos pensamentos para a nossa meditação. O primeiro, tirado da carta de Paulo aos Romanos. O texto de Paulo tem nos provocado esta semana. E uma provocação que exige de nós uma conversão. Nada mais, nada menos do que uma conversão. Paulo diz, com efeito, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, eu faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Esta realidade é desconcertante porque esta é uma realidade que habita dentro de nós. O querer fazer o bem. O querer está dentro de nós, mas, às vezes nós somos guiados pela lei do pecado. De modo que o pecado e a graça de Deus coabitam dentro de nós. Coabitam dentro de nós. Quase que como que uma queda de braço. Um puxa para lá, outro puxa para cá. E se nós não observamos e não rompemos definitivamente com o pecado em nós vai vencer. Aquilo que Paulo diz também, o homem velho, que está dentro de nós e que habita dentro de nós por causa do pecado. E que se nós não tomamos cuidado, não moderamos ou não seguramos, o homem velho vai sobrepor ao homem novo gerado pela graça de Deus. E nós não podemos, porque nós precisamos ser conduzidos pela graça, pelo Espírito de Deus. Não pelas paixões mundanas, pelas paixões desordenadas. Se nós não tomamos cuidado, nós somos conduzidos pelas paixões. E é justamente as paixões desordenadas, as paixões mundanas em nós, que nos leva ao pecado. E nos leva, por consequentemente, a afastar-nos de Deus. Então, é preciso a gente vigiar. Quando Jesus dizia esses dias, vigiai e orai. É preciso a gente vigiar. Porque senão, as características do pecado do homem velho em nós, ela vai sobrepor e vai fazer com que a gente se afaste de Deus e a gente não viva aquilo que o Senhor Jesus nos propõe. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, esta exortação e esta cobrança que Jesus faz. Eu acho até
bonito, né? Infelizmente, hoje, nesses dias, não está acontecendo assim, né? Quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E a gente está dizendo que vai chover, mas faz tempo, e parece que essa frase não tá mais dando resultado, né? Mas a exortação de Jesus, né, para nós também, é no sentido de que a gente sabe ler muitos outros sinais e muitos outros acontecimentos, e a gente sabe dar uma explicação para tudo o que acontece em nossa volta, né? A gente sempre tem uma explicação para as realidades que acontecem, né? E o que Jesus contesta é justamente isso. Se nós temos explicação para tudo, por que nós não conseguimos interpretar os sinais do tempo e, ao mesmo tempo, os sinais de Deus? As coisas que se diz respeito a Deus, nós não sabemos falar, nós não sabemos explicar, nós não conseguimos dar explicações. A gente se enrola, a gente se embanana, tudo, e a gente não consegue. Mas a gente dá a explicação, né, detalhada de tantas outras coisas. Então, essa nossa busca, né, pelas coisas de Deus deve ser muito mais firme, deve ser muito mais acirrada para o conhecimento das coisas deste mundo, do que para o conhecimento das coisas desse mundo. Então, nós devemos aplicar também nas coisas que se diz respeito a Deus. Os sinais de Deus da nossa vida. Como nós sabemos, como nós conseguimos observar os sinais de Deus da nossa vida? Teria Deus deixado de se manifestar? Como diz o Salmo, será que a mão de Deus mudou? Será que o Espírito de Deus não é mais o mesmo? Então, é preciso a gente buscar este conhecimento e, por assim dizer, este entendimento, né, das coisas de Deus, para verdadeiramente fazer, né, o que é justo e o que é do agrado de Deus na nossa vida. E o terceiro, Jesus, ele propõe já para nós, nesse capítulo 12 do Evangelho de Lucas, de novo, a realidade do perdão, a partir do versículo 58. Quando ele diz, quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Esse é um grande ensinamento para nós. Porque é certo que todos nós temos indiferenças com alguém. É certo que todos nós temos desentendimentos com outras pessoas. E o que nosso Senhor está nos propondo é justamente isso, que a gente tenha coragem, eu vou dizer coragem e honestidade para resolver as nossas, entre aspas, pendências com as pessoas de quem realmente precisamos resolver. Porque muitas vezes a gente se dá o direito, né, de reclamar de fulano, de reclamar de ciclano para outras pessoas, né, para terceiros, para quartos, para quíntuplos. E às vezes quem deveria de fato nos escutar, que é a quem deverá resolver a situação que de algum modo nos ofendeu, o que temos com essas pessoas algumas pendências, muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente vai falando para os outros, fala-se para um monte de gente e de repente aquela questão que deveria ser resolvida entre dois, né, está na boca de todo mundo e a pessoa que deveria saber da minha boca ficou sabendo da boca de outros, da boca de fulano, já distorcido, já aumentado, e aí em vez de perdoar ou de acertar a questão, né, fica tudo mais difícil, fica pior, né, porque já rodou em tantas bocas, já passou em tantas pessoas. Qual é o nome que a gente dá para isso? Fofoca, né?
Então, é preciso termos esta coragem, né? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda jogará na cadeia. E eu te digo tudo, e lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. É por isso que a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, nesse sentido, nosso Senhor nos provoca, nos exorta, né, para que a gente não deixe que essas realidades tomem conta do nosso coração, mas que a gente procure resolver quando ela ainda está no seu início. Que o Senhor nos dê essa graça. Celebramos hoje São João Paulo II. Hoje fazem 43 anos, 46, 43, de que ele foi eleito Papa. Foi dia 22 de outubro, quando ele rezou a primeira missa, de 1978. Então, é 46 anos que ele foi eleito Papa. E hoje é santo, São João Paulo II. Ele perpassou, muito tempo da nossa história. Ele ficou 27 anos como Papa. Até hoje, o Papa que mais tempo ficou como Papa na história da Igreja. E tem grandes ensinamentos. A vida dele tem grandes ensinamentos. O amor que ele tinha para com a Virgem Maria era uma coisa extraordinária. O amor que ele tinha para com a Eucaristia. Há quem diga que ele passava, depois que comungava das suas missas, ele passava horas e horas em adoração, em ação de graças diante do Santíssimo Sacramento. Então, que nós possamos ter um pouquinho do amor que ele teve para com a Virgem Maria. Só um pouquinho. E também só um pouquinho do amor que ele tinha para com o Santíssimo Sacramento, para que a nossa vida seja transformada e nós possamos viver com grande alegria a santidade também em nossas vidas. Que por intercessão de São João Paulo II nós façamos a vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja